Eu vejo pessoas que não levam em conta a analogia da Bíblia e tentam explicar esse em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, e começa a dizer que Jesus teve pensamentos eróticos e que Jesus teve desejos por mulheres e tal. Não, meu irmão, não entre por esse caminho. Jesus nunca deixou de ser Deus. Olha, mais uma vez fica a minha gratidão aqui. Chegamos, ou passamos, né, de 100 mil inscritos, e por isso estamos exibindo aqui, para a glória de Deus, e também como agradecimento a todos vocês, essa linda placa. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, falando de Jesus, é importante, porque Jesus é o nosso modelo aqui, como homem. Mas veja, como Deus homem, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, diz a Bíblia que ele em tudo foi tentado. Esse é um texto difícil. Jesus só foi tentado a partir do que vem de fora. Jesus foi tentado pelo mundo, Jesus foi tentado por Satanás, mas Jesus não foi tentado a partir da sua própria natureza. Porque Jesus nunca deixou de ser santo, Jesus nunca deixou de ser Deus, e Deus é santo. Então Jesus não foi tentado a partir da sua própria natureza, porque ele nunca teve o germe do pecado. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas por obra e graça do Espírito Santo. Então Jesus não teve o germe do pecado, ele é o novo Adão. Ele venceu como homem, mas ele venceu a tentação que vem de fora, a tentação do diabo, a tentação do mundo, mas a sua natureza, ela jamais foi contaminada. Ele é o cordeiro incontaminado, ele nunca pecou sequer por pensamentos. Então é importante a gente ter esse cuidado para nós não irmos além, não é? E começarmos a fazer imaginações, ter ideias mirabolantes e querer imaginar como Jesus foi tentado, e as mulheres tentando Jesus, e Jesus sofrendo com aquela tentação e tal. Não, Jesus não foi tentado a partir da sua própria natureza. A natureza de Jesus é uma natureza santa. Então, quando a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele foi tentado a partir do que vem de fora, porque ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele continua sendo Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é a natureza dupla de Jesus, ou seja, a união hipostática das naturezas divina e humana. Jesus se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus, até porque é bom que se diga, Deus não deixa de ser, Deus é. Se Deus deixar de ser para tornar a sê-lo, já vi pregador dizendo, irmãos, Jesus, por amor de nós, ele deixou de ser Deus por um pouco de tempo. Não, meu irmão, Jesus nunca deixou de ser Deus, Deus é. Se Deus deixar de ser para tornar a sê-lo, é porque ele nunca foi. Deus também não torna-se Deus. Alguém defende essa outra heresia de que Jesus ele não era Deus, mas ele se tornou Deus. Pela sua fidelidade a Deus, ele se tornou Deus. Não, Jesus sempre foi Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Então, tire da sua cabeça essas ideias errôneas, caso elas existam aí, de que Jesus um dia deixou de ser Deus. Nós somos tentados tanto pelo que vem de fora, Satanás e o mundo, como o que vem de dentro, porque a nossa natureza é caída. Agora Jesus não. Jesus foi tentado só pelo que vem de fora. Ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado pelo mundo. As pessoas a serviço de Satanás tentaram Jesus, mas ele não foi tentado a partir da sua própria natureza, como nós somos. Então Jesus, alguém dirá, então Jesus, como ele pode ser o exemplo para nós, nesse sentido, se ele não foi tentado a partir da sua própria natureza? Pois é, ele está nessa melhor condição, justamente por isso que ele pode nos socorrer. C.S. Lewis até falava disso, não é? Ele fala disso nas suas obras, que Jesus, naquele livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala disso, que o bombeiro ou alguém que vai socorrer, salva-vidas, ele só pode salvar alguém que está sendo afogado, está morrendo afogado, porque o salva-vidas está numa condição melhor. Ele tem condição de proteger. Ele é um ajudador nesse sentido. Da mesma forma, Jesus, ele pode nos socorrer. Mas ele em tudo foi tentado. Ele venceu como homem a tentação que vem de fora. E é importante, então, nós fazermos uma abordagem sobre esse texto. Mateus 4,
versículos 1 a 11. Nós vemos logo no primeiro versículo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós vamos ver que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele tinha uma vida controlada, dominada pelo Espírito Santo, porque é este o sentido de ser cheio do Espírito Santo de maneira geral. Claro que no livro de Atos, como se trata de um termo polissêmico, ser cheio do Espírito Santo, claro que ali também há uma referência a ser batizado no Espírito Santo. Mas aqui, nesse sentido, de Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto, é o mesmo sentido que Paulo aborda lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o crente, ele deve ser controlado pelo Espírito Santo. Veja que Paulo estabelece um contraste entre a pessoa cheia do Espírito e a pessoa embriagada, isto é, a pessoa cheia de vinho. Assim como a pessoa embriagada ela está sob a influência do álcool, ela é dominada pelo álcool, o crente cheio do Espírito Santo, evidentemente, ele é dominado pelo Espírito Santo. Então, enquanto o Senhor estava em oração e jejum por 40 dias no deserto, o inimigo se lhe opôs, tentando-o por 3 vezes. Fragilizado, fraco, claro, faminto como homem, porque Jesus se fez homem, mas munido de uma arma secreta. Qual é a arma secreta? A oração e o jejum. É uma arma que não aparece. Paulo, até ao descrever a armadura do cristão, ele cita a oração como arma, mas não atrela a nenhuma arma visível. Ele não chama a oração de espada, de escudo e de couraça. Não, a oração é citada sem estar atrelada a nenhuma arma. Por quê? Porque é uma arma secreta, é uma arma oculta. O inimigo não vê, mas se você está em oração, né, ele não está vendo você com a arma visivelmente naquele momento, mas a sua intimidade com Deus é algo que é importantíssimo para você vencer Satanás, vencer a tentação de maneira geral. Então, fragilizado, fraco, faminto, mas munido dessa arma secreta, a oração com jejum, Jesus então usou a única arma de ataque suficiente, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, olha como é importante você estar preparado para usar a arma de ataque. Porque não adianta você citar a Bíblia, você saber a Bíblia de cor, se você não tem uma vida de comunhão com Deus. É importante você estar cheio do Espírito. Jesus veio ao mundo para, como homem, fazer a vontade do Pai. João 4, versículo 34. Dar-nos o exemplo de uma vida santa. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E consumar a obra redentora. Eu glorifiquei-te na terra, disse Jesus ao Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E na cruz ele disse, está consumado. Ele deu o brado da vitória. Ele consumou a obra. Jesus veio para realizar esta obra e ele a consumou. Por isso, o Pai, que nem mesmo a seu próprio filho poupou, permitiu que o inimigo tentasse demovê-lo de seu principal propósito, que era morrer em nosso lugar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é um exemplo para nós. Se nem a seu próprio filho Deus poupou, nós também seremos tentados, irmãos. Mas o pecado, diz a Bíblia, não terá domínio sobre vós. Nós temos como vencer o mal pela palavra, cheios do Espírito Santo, assim como Jesus venceu como homem. Como homem, isso é importante destacar. Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O termo tentado aqui no grego, o verbo, não é? Peiradzo, tentado. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Ser tentado pelo diabo aqui, peiradzo, não é? Lucas informa que Jesus estava cheio do Espírito Santo. É o que nós vemos na ênfase de Lucas, que não aparece em Mateus. Por isso que eu estou citando Lucas. Mas aqui também em Mateus capítulo 4, versículo 2, menciona-se o jejum de Jesus. Após jejuar 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que Jesus teve fome. Como Mateus não diz que Jesus teve sede, alguns autores dizem que Jesus fez um jejum em que ele não comeu, mas bebeu água, não é? E aí
tem aquela discussão sobre o jejum, qual é o jejum que Deus aceita, se é o jejum com água ou sem água, porque sem água, na verdade, não precisa, seria um exagero, porque a água não seria um alimento e tal, e é necessário para o corpo, e alguns discutem sobre isso. Mas o que eu vejo aqui, porque o próprio Moisés, a Bíblia diz que quando ele jejuou, você lê lá, Deuteronômio capítulo 9, versículo 18, ele diz, me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água. Então muitos autores batem nessa tecla, ou seja, no caso de Moisés, ele não comeu pão e não bebeu água. Agora Jesus está subentendido que ele teria bebido água. No meu caso, eu, em vez de entrar nessa discussão, que a meu ver não seria tão relevante, eu acho mais importante você aqui não priorizar o tipo de jejum, se é com água ou sem água, mas a consagração a Deus. Aliás, hoje também, eu creio que não precisamos fazer um jejum tão longo, 40 dias. São coisas excepcionais que a Bíblia menciona. O mais importante é a nossa consagração a Deus. Seja um jejum de 1 hora, seja um jejum de 2 horas, ou um jejum até o meio-dia, por exemplo. Ou se você quiser jejuar um dia inteiro, tem pessoas que têm condição de fazer isso, mas não é pelo tempo, é pela sua consagração a Deus. Eu tenho dito, inclusive, que jejum sem oração, seria passar fome. Você precisa estar em oração. Você precisa ver que na Bíblia essas duas coisas estão casadas: jejum e oração. Veja como Deus provou o seu próprio Filho, isso está claro. O Espírito Santo o levou, o próprio Espírito Santo, olha aí, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto, sem qualquer demonstração de sinal miraculoso, foi ali no sentido de conduzir. Não é que o Espírito Santo pegou Jesus e transportou, não. Ali é no sentido de conduzir. Jesus foi andando para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não houve nada miraculoso ali, como aliás aconteceu, por exemplo, com Filipe, quando ele foi transportado, ele andou no meio de transporte de Deus. Ali sim. Aqui não. Não houve nenhum sinal miraculoso, não houve nenhum milagre, foi uma condução, uma direção da parte do Espírito. Agora note que interessante, se o Espírito Santo leva o homem Jesus para o deserto, sem nada espetacular, para que ele fosse tentado por Satanás, aí vem algo paradoxal. O diabo, quem não está atento ao que a Bíblia ensina, pode até dizer, então quer dizer que o diabo é mais poderoso do que Deus? Porque o Espírito Santo não fez nada miraculoso, apenas conduziu Jesus para o deserto. Agora o diabo, o que ele fez? Ele levou Jesus de modo espetacular a lugares altos a fim de tentá-lo, literalmente. Jesus foi transportado pelo próprio diabo. Alguém poderia pensar que o diabo é mais forte do que Deus, mas aqui tem lições. O que nós aprendemos aqui? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele ensina que o caminho para a santidade é difícil. Agora, o tentador, o espírito da mentira, apresenta facilidades e até milagres, porque ele faz prodígios de mentira, ele faz prodígios e sinais de mentira, diz a Bíblia. Segundo os Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, o próprio Deuteronômio 13, 1 a 4, que eu citei também, fala disso, que ali o sonhador de sonhos, ele faz sinais, mas ele apresenta mentiras, e Deus diz, não ouvirás esse falso profeta. Agora, olha aqui então a lição, repetindo, o Espírito da verdade ensina que o caminho para a santidade é difícil. Já o tentador, que é o espírito da mentira, ele apresenta facilidades e até milagres a fim de atrapalhar a vida de santidade do servo do Senhor. Então veja como isso aí tem uma sutileza que Deus permite. Deus permite Satanás fazer prodígios, até sinais, para saber se a pessoa está na verdade, firmada na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo que não haja sinais aparentes, você tem que estar ligado a Deus. Você tem que estar firmado na palavra de Deus e no Deus da palavra. Pois bem, aí nós temos nos versículos 3 a 10 as tentações do diabo ali quando Jesus estava no deserto. A primeira tentação, sabendo que o Deus homem estava com fome,
o tentador se aproximou dele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor então lhe respondeu, citando Deuteronômio. Olha que interessante, Jesus cita a Bíblia o tempo todo. Jesus aqui cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que menciona ali quando Israel estava peregrinando pelo deserto, e diz aqui: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus faz referência a esse texto. O Filho de Deus foi tentado a criar seu próprio alimento, né? Jesus foi para o deserto para jejuar, e o diabo então se apresenta ali, tenta Jesus, sabendo que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, mas o diabo põe em dúvida essa deidade de Jesus e provoca o Senhor no sentido de que, olha, se tu és o Filho de Deus, então faz o seguinte, transforma essas pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus? Claro que Jesus é e sempre foi Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo quando ele se fez homem. Ele, claro, ali ele se autolimitou. Somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então ele limitou o seu próprio poder ao se fazer homem, mas ele não deixou de ser Deus. Isso não quer dizer que ele tenha deixado de ser Deus. Ele sempre foi o Deus Todo-Poderoso. Então ele poderia, mesmo ali, diante daquela tentação do inimigo, dizer: tu estás me tentando, então tá bom, pedras, transforme-se em pães agora. Jesus poderia fazer isso, com o poder da sua palavra, mas aqui tinha uma armadilha, porque Jesus ali, ele estava servindo de exemplo para nós. Então não teria nenhum sentido Jesus, que demonstraria como nós podemos vencer a Satanás pela palavra, não teria sentido ele ali usar o seu poder como Deus. Então isso que é importante observar. Então, como eu coloquei aqui no roteiro, claro que Jesus é e sempre foi Deus Todo-Poderoso, pois nunca deixa de sê-lo. Deus nunca deixa de sê-lo. E se quisesse, poderia facilmente transformar pedras em pães. Mas se ele tivesse feito isso, teria desmalce, um importante exegeta, colocado suas necessidades físicas pessoais acima da obediência a Deus e da confiança em Deus. Observe que Jesus jamais operou, agora diz Mark Pierman, Jesus jamais operou sequer um milagre para si mesmo. Sua virtude fluía sempre na direção dos outros. Ademais, ele veio para vencer as tentações como homem e deu ao tentador uma resposta acachapante. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que resposta maravilhosa. Jesus, ele, portanto, preferiu manter-se por um momento com fome para dar o exemplo de uma vida santa, para dar o exemplo de que nós não devemos obedecer a Satanás. Não é o diabo que diz que nós devemos fazer, nós não devemos querer fazer milagres também, porque o diabo nos provocou. Tem muita gente hoje em dia querendo disputar com o diabo. Eu vou mostrar para você, Satanás, agora você vai ver, diabo. Não, nós não trabalhamos para mostrar nada para o diabo. Nós servimos a Deus e Jesus deu o exemplo disso aqui. Mas veja, a segunda tentação, diz o texto sagrado que o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo. E aqui foi de fato algo que é literal, não foi uma visão. O diabo realmente transportou Jesus, tirou Jesus do seu lugar e levou para lá. É algo que às vezes a gente diz: não, como pode uma coisa dessa? O diabo é um ser poderoso, não é o todo-poderoso, mas ele tem um poder limitado, permitido por Deus, e aqui Deus permitiu, como exemplo para nós, que o seu próprio filho, o Deus homem, fosse transportado por Satanás até o pináculo do templo, ou seja, o ponto mais alto do templo. E diz a Bíblia que ele, astuto como é, ele disse: se tu és o Filho de Deus. Veja que ele aqui tenta pôr em dúvida a própria deidade do Senhor Jesus.
Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Veja que nós estamos falando que é literal, porque se fosse uma visão, não teria sentido Jesus lançar-se daquela altura. Havia de fato o perigo real de, ao lançar-se daquela altura, ali como ser humano, vir a morrer. Então, aqui foi algo que de fato aconteceu. Então veja a ousadia de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Está citando aqui o Salmo 91. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Agora, note como o tentador torce as Escrituras. Ele conhece a Bíblia, mas ele torce o texto sagrado. Ele omite a sua citação do Salmo 91, a importante cláusula do versículo 11, em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus prometeu o seu cuidado providencial, diz Mounce, que é o importante exegeta, que eu estou citando aí no meu roteiro. Deus prometeu o seu cuidado providencial em nossa vida desde que vivêssemos na normalidade. Ou seja, se acontecer alguma coisa e Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas aqui não era o caso. Aqui seria um ato de tentar a Deus, lançar-se daquele lugar tão alto. Então veja, Deus prometeu o seu cuidado providencial em nossa vida desde que vivêssemos na normalidade. Ele nunca prometeu intervenções sobrenaturais se decidirmos colocar nossa vida em perigo a fim de provocar a pronta ação da parte de Deus. Isso seria tentar a Deus. O mestre então respondeu a Satanás, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Mais uma vez a referência a Israel. O Filho de Deus foi tentado a usar seu poder divino, como eu já destaquei. Ele foi tentado. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele poderia usar seu poder ali. Então veja, ao tentar Jesus chamando-o de Filho de Deus, o diabo ardiloso, ele sabia o que estava fazendo. Ele queria mexer com Jesus. Ó, tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, qual é o mal você fazer um milagre aqui, um sinal, algo extraordinário, dando uma demonstração da sua divindade? Era isso que o diabo queria. Ele queria convencer Jesus a obedecê-lo. O tentador tinha consciência de que estava desafiando a própria deidade de Jesus. Jesus como Deus Filho, né? Porque o próprio Deus Pai o chama de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus jamais deixou de ser santo. Deus não pode ser tentado pelo mal, a Bíblia diz. Mas como Jesus se fez homem, o atrevido tentador ousou dizer-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tal. Ele quis ali fazer com que Jesus desse uma demonstração do seu poder como Deus, só que fazendo isso, ele estaria obedecendo a Satanás. Claro que se Jesus quisesse, ele poderia até levantar voo ali e sair voando. Ele poderia desaparecer dali, voltar para o lugar onde estava, se Jesus quisesse, porque ele nunca deixou de ser Deus. Agora, ao se encarnar, o Senhor Jesus, como Todo-Poderoso, limitou o seu próprio poder. A Bíblia diz que nós devemos ter ali também, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, diz a Bíblia, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus veio para vencer como homem e nos dar o exemplo de uma vida santa. Então, por isso, ele ali deu o exemplo de como podemos vencer o diabo pela palavra. Também está escrito, disse Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, insistente, o príncipe deste mundo, ele não é o Criador é Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Satanás, ele domina na esfera espiritual, aqueles que lhe servem, não é? Ele domina na esfera intelectual, dos costumes.
Ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Ele é o Deus desse século. Então ele está por trás de muitos líderes mundiais que lhe dão lugar. Veja como a Bíblia menciona em Ezequiel capítulo 28, em Isaías capítulo 14, o rei do Egito, o rei de Tiro, que eram homens dominados por Satanás. Da mesma forma, hoje nós temos líderes mundiais que estão a serviço de Satanás. Então, nesse sentido, Satanás ele se sente como o dono de tudo, o dominador, o Deus desse século. A Bíblia até o chama como Deus desse século, como príncipe desse mundo. Então ele sentiu-se aí no direito de dizer a Jesus que tudo aquilo lhe pertencia. Ele, astuto que é, ousado, levou Jesus a um lugar muito alto, não é? E disse ao Senhor, mostrou-lhe na verdade todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, olha a ousadia, se prostrado me adorares. Agora veja aqui como é importante essa passagem. Embora o inimigo conheça a verdade, porque ele sabia até que a adoração, ele sabe, né, que a adoração verdadeira tem a ver com prostração, só que ele queria levar o próprio Filho de Deus, olha que ousadia, a adorá-lo. Ele demonstra saber que a adoração tem a ver com prostração, como eu cito aí os textos bíblicos, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 18, Apocalipse capítulos 4 e 5, mas ao mesmo tempo o diabo quer receber adoração que pertence somente a Deus. O Senhor Jesus então encerra a conversa citando mais uma vez Deuteronômio, agora o capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Servir aqui é no sentido de adorar, não é? Somente a ele adorarás. O Filho de Deus foi tentado a colocar-se contra o próprio Deus Pai. Veja como o diabo é astuto. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas o diabo, ele mais uma vez, sabendo que somente Deus pode ser adorado, ele quis colocar o Filho contra o Pai. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja, e ele disse isso apontando-lhe para os reinos deste mundo. O mestre então poderia simplesmente impor-se como Filho de Deus e dizer o quê? Prostra-te tu, eu que sou Deus. Tu queres que eu me prostre diante de ti? De maneira nenhuma, tu que te prostrarás diante de mim. Mas aí temos mais uma armadilha. O diabo queria levar Jesus justamente a dar esse tipo de demonstração e quebrar o que está na própria palavra. Porque na Bíblia a adoração é algo voluntário. Não existe adoração imposta. Tu tens que me adorar, porque se Deus ordenasse que nós o adorássemos e ele nos fizesse adorar de maneira obrigatória, isso deixaria de ser adoração, porque a adoração tem que ser voluntária, porque Deus nos dotou de livre escolha. Então, o diabo ele queria levar Jesus a impor-se, nesse sentido, só que Deus criou seres livres, Deus não criou autômatos, Deus não criou robôs. Então olha que interessante, olha aqui, Jesus poderia ter dito: prostra-te tu agora diante de mim, obrigando Satanás a adorá-lo. Por que Jesus não fez isso? Em primeiro lugar, porque a adoração não é coercitiva, é um ato voluntário. E Satanás já demonstrou desde o início que não quer adorar a Cristo. Ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Segundo, e eu repito, o Filho de Deus veio para vencer o tentador como homem, e por isso respondeu-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito. E aí Jesus como que dizendo: olha, acabou seu tempo, né? Chega, isso aqui já foi longe demais. Vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Servir aqui é no sentido de adorar, não é? Somente a ele adorarás. E finalizando esta perícope, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, nós vemos aqui que Jesus foi servido por anjos. Assim que o diabo saiu da presença do Senhor, eis que chegaram, diz o texto sagrado, os anjos e o serviam. Aqui eu posso adiantar algumas lições, porque essa passagem sobre os anjos nem é objeto do nosso estudo, nós vamos nos concentrar mais na parte da tentação propriamente dita, mas aqui nós temos algumas lições importantes, pelo menos 3. A primeira, Jesus venceu Satanás como homem,
mas foi servido como Deus, não é? Porque os anjos de Deus o serviram. Interessante que o diabo queria que Jesus provocasse a Deus para que os anjos o socorressem, mas aqui nós vemos como que Deus trabalha. Na verdade, não somos nós que invocamos anjos, não somos nós que dizemos para os anjos virem e nos ajudarem. Os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, mas é Deus quem os envia. Eles estão de plantão, eles estão acampados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Mas não somos nós que os invocamos, é Deus que de maneira soberana envia os seus anjos para nos livrar, para nos ajudar. E aqui então nós temos essas 3 lições. Então, enfatizando agora, a primeira, Jesus venceu Satanás como homem, mas foi servido como Deus. A segunda, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Salmo 34, versículo 7. E a terceira, não somos nós que invocamos anjos. Esses são espíritos ministradores enviados por Deus para socorrer os seus servos. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 6. Nós vemos isso em Atos, capítulo 12. Sempre Deus enviando. Não é um anjo da guarda, mas são anjos que estão acampados e Deus os envia soberanamente para nos ajudar. Agora que interessante, né? Porque se Jesus aqui estava num lugar alto e Satanás foi embora, veja, e os anjos vierem servir a Jesus, está implícito também, né? Que Jesus, o texto não diz, os anjos poderiam ter transportado Jesus ao lugar de onde ele estava inicialmente, ou talvez ele voltou andando mesmo, né? O texto não diz aqui de maneira clara o que aconteceu, mas diz que Jesus foi servido. Se Jesus foi servido, podemos até deduzir, né? Embora o texto não diga claramente. Veja, inclusive é importante ler aqui a sequência do texto. Se você ler Mateus capítulo 4, veja que no versículo 11 diz aqui, com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e os serviram. Aí você já vê no versículo 12, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Agora, Jesus retirou-se para a Galileia a partir do lugar alto onde ele estava, ou os anjos o transportaram para o seu ponto de origem, o seu ponto inicial, quando ele começou a ser tentado lá no deserto. Então, não podemos ir além do que está escrito. O próprio texto de Lucas também, se você ler o capítulo 4, você vai lá para o versículo 13, diz que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E diz o versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, olha que interessante, aqui Lucas acrescenta algo importante, no poder do Espírito regressou para a Galileia. Teria sido Jesus transportado então? O texto não diz claramente, mas como Lucas diz, no poder do Espírito, nós podemos até, é uma inferência, não podemos ser dogmáticos quanto a isso, mas é possível que o Espírito Santo tenha transportado agora Jesus de maneira miraculosa para a Galileia, ou para o ponto de origem, a partir do qual Jesus dirigiu-se para a Galileia. Mas fica claro que Jesus estava no poder do Espírito. Continue estudando aqui comigo. Todas as terças-feiras, você sabe, nós temos live. Estamos estudando e expondo o livro de Apocalipse, versículo por versículo, perícope por perícope, capítulo por capítulo. E nós estamos estudando agora o capítulo 6. Estamos falando sobre os selos. Já falamos dos 4 primeiros selos. Vamos falar agora sobre o 6º selo, o 5º selo, perdão, o 6º selo e o 7º selo também vamos mais adiante estudar e vamos até o capítulo 22, se Deus quiser. Então eu te convido a ser membro do meu canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, por favor, inscreva-se. Agora, se você já é inscrito, seja membro e tenha acesso aos nossos estudos e a outros benefícios. Daqui a pouco nós vamos ter também alguns vídeos que vão ser exclusivos para os membros do canal. Então eu acredito que você não pode perder essa oportunidade. Seja membro e assim você poderá ter benefício. E claro, estará também apoiando o nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, eu te convido, seja um apoiador, seja membro do nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
A paz do Senhor.